Olá, eu sou Moisés Pravedelo e este é o Armazém do Agronegócio, um programa dedicado a você, produtor rural, levando informação de qualidade para que você possa utilizar no seu dia a dia. Hoje, em especial, estamos recebendo o Dr. Francisco Torma. Dr. Francisco Torma, advogado, agrarista, dedicado às causas agrárias, é coautor do livro Direito Aplicado ao Agronegócio, é membro da UBAL e também vem fazendo um trabalho dedicado ao produtor rural, o que vem então de encontro ao nosso tema abordado no Armazém. Seja bem-vindo, Dr. Francisco Torma. É uma satisfação em tê-lo aqui conosco para nós conversarmos um pouco sobre as questões do direito no agronegócio. Muito obrigado, Moisés. Em primeiro lugar, agradeço o espaço, a oportunidade de estar aqui no Armazém do Agronegócio. Em especial, estar aqui em Cruz Alta, essa cidade tão importante para o agronegócio aqui da região. E, de fato, como tu comentaste, eu venho desenvolvendo esse trabalho de levar informação jurídica para o produtor rural. Eu percebi que o cenário da informação jurídica destinado ao produtor ele estava um pouco carente de profissionais que fizessem essa tradução, porque tu também é advogado e tu sabe que o direito ele é muito complexo, né? As questões jurídicas, uma decisão, uma legislação, ela é muito complexa. Então, o que eu me propus a fazer no portal AgroLei é traduzir essa informação jurídica, levar o conhecimento da legislação, o conhecimento das decisões judiciais, dos projetos de lei, tudo que acontece no mundo jurídico, levar para o produtor de uma forma mais simplificada, que ele possa compreender, que ele possa entender aquele universo e ter um pouco mais de segurança jurídica nas suas decisões. Porque o que é importante para o produtor? Saber quais são as implicações dos seus atos e aí sopesar, saber se ele vai agir, se ele não vai agir, como ele vai agir, qual é a melhor forma de agir. O AgroLei basicamente é isso, é um portal que se destina a levar esse conhecimento, a levar essa informação ao produtor. O portal AgroLei, então, tem o objetivo de criar esse canal para o produtor rural para que ele possa, então, buscar as informações necessárias, né, no que diz respeito aos seus direitos, ao seu dia a dia, mais ou menos nesse segmento. Exato, exato. Eu tento fugir do técnico, né? Eu tento escrever artigos não técnicos para que o produtor possa entender, compreender a situação jurídica. Inclusive, não só escrito, a gente tem feito vídeos, eu tenho também me disponibilizado a participar de alguns programas de rádio, porque a gente sabe, tu tens que levar essa informação de uma forma que o produtor tenha acesso. E às vezes a melhor forma pode não ser um artigo na internet, pode ser uma publicação no jornal, pode ser a participação num programa de rádio, pode ser um vídeo que circule pelo WhatsApp. Então a gente está fazendo esse trabalho de várias formas, em várias plataformas, para conseguir atingir o produtor rural e esclarecer ele sobre o seu direito, sobre a situação jurídica, sobre o universo legal, para que ele possa partir do mínimo de conhecimento, né? Claro, o trabalho que nós fizemos não substitui a consulta jurídica, o que eu acho importante deixar isso claro. O produtor não vai, lendo algum artigo nosso, ele não vai sair informado como se fosse uma consulta, né? Porque é importante que se analise caso a caso, mas é importante que o produtor acesse e leia e descubra o trabalho que nós estamos fazendo para que ele tenha o conhecimento básico. Assim, até quando ele for entrar numa consulta jurídica, conversar com o seu advogado, conversar com alguém do mundo legal, ele já vai ter um mínimo de embasamento para saber e para discutir o seu direito. Ou pelo menos para buscar um especialista da área que eventualmente ele esteja necessitando, que esteja acontecendo algum tipo de problema lá dentro do seu empreendimento rural. Exato, até inclusive nós percebemos que o produtor rural muitas vezes, mais alheio ao conhecimento jurídico, ele não sabe nem quais são os especialistas em cada área, nem quais são as áreas existentes. Às vezes é uma questão estritamente de direito agrário e o produtor não sabe quem procurar, às vezes procura um advogado ambientalista, às vezes é uma questão estritamente ambiental e o produtor acaba procurando um advogado criminalista. Então, e essa questão é importante que nós levemos então para o nosso telespectador, para que ele tenha em mente que quando um determinado problema aparece, ele precisa buscar um especialista da área. Claro. Né? O direito hoje está também para especialidades, e isso faz uma grande diferença. Faz. O direito, ele chegou a um patamar de complexidade, eu diria assim, que qualquer questão
específica que você vir a ter, não só no agro, mas vamos pensar no universo jurídico, sempre você deve consultar um especialista. O mais específico possível. O advogado generalista, ele é até uma figura que eu diria que ele está em extinção, porque não se sustenta. Né? Um advogado que faz de tudo acaba não se sustentando porque ele não consegue atingir um alto nível de atuação dentro de um processo, dentro de uma questão. Aí tu imagina se tu está com uma situação, o agronegócio envolve valores muito grandes, são contratos grandes, são situações de vulto, muitos hectares, uma quantidade grande de animais, então todas essas questões são grandes, né? Se você não procurar uma assessoria especializada naquele ponto específico, você corre mais risco, né, do que quem procura um profissional específico. É por isso que o portal também se destina a isso, a informar o produtor, nem que seja qual é o caminho, qual é o profissional que ele deve contatar. Entramos num tema fundamental e muito importante, que são os contratos agrários. O produtor rural assina uma infinidade de documentos no seu dia a dia, nas suas transações, nos seus financiamentos, enfim. É uma série, né, de documentação que são assinadas. E sabemos também, por outro lado, que a maioria dos contratos, principalmente no segmento financeiro, são contratos pré-estabelecidos. Não há uma discussão de cláusulas. Que tipo de cuidado o produtor rural precisa tomar em relação a esses contratos, né, do segmento financeiro em especial e também dos seus parceiros comerciais? Que tipo de cuidado ele tem que tomar no seu dia a dia, precauções para que ele possa, então, fazer uma boa contratação, para que possa reduzir, principalmente, riscos de negócios? De fato, como tu comenta, os contratos de ordem bancária ou de ordem financeira, que não necessariamente de ordem bancária, são bem complexos. São contratos normalmente de adesão, né, que o produtor ele não vai interferir na elaboração do contrato, ele simplesmente vai receber uma minuta pronta. E ele precisa tomar muitos cuidados. E o que eu sempre digo para o produtor rural, eu tenho certeza que se algum produtor rural nos assiste e conseguir, a partir do que eu vou dizer aqui, conseguir perceber essa diferença, já vai ter sido de grande valia esse programa. Nós temos duas formas de financiamento do agronegócio. Uma forma é o financiamento privado e uma forma é o crédito rural oficial. O primeiro passo que nós devemos entender é que tipo de contrato eu estou fazendo. Eu estou entrando numa seara de crédito rural oficial ou eu estou fazendo um financiamento privado. E essa diferença é muito importante, porque as regras são totalmente diferentes. E os custos também. E os custos também. Principalmente a questão dos custos. Eu digo assim, quando o produtor rural está fazendo o seu financiamento através do crédito rural, eu queria deixar bem claro, é aquele que o governo interfere, é aquele que o governo diz qual é a linha, quantos milhões ou bilhões vão ser gastos com aquela linha, qual é a taxa de juros, qual é a forma de pagamento, de onde vai vir esse recurso. Esse crédito que o governo tem interferência e que ele é anunciado anualmente através do Plano Safra, esse é o crédito rural oficial. Esse tem muitas regras, tem muitas normas e muito protetivas ao produtor. Quando nós estamos falando de um financiamento privado, que nós vamos lá falar do produtor negociando direto com o seu fornecedor de insumos, com a trading daqui a pouco, aí nós estamos falando de contrato que não tem regulamentação pelo governo, não tem interferência governamental quanto, por exemplo, a taxa de juros. Então, primeiro passo, o que eu estou financiando? Como eu estou financiando a minha produção, o meu trabalho? Eu estou buscando crédito rural ou eu estou financiando de modo privado? Quando eu financio de modo privado e me acontece algum problema, eu não tenho muitas possibilidades de discussão. Fica bem limitado o meu universo de discussão dentro do processo, dentro de alguma coisa nesse sentido, ou mesmo de uma negociação extrajudicial. Agora, claro, não quer dizer que o produtor está desamparado. Ele tem, por exemplo, a taxa média de mercado, ele tem as nulidades que eventualmente o judiciário considera, como, por exemplo, uma taxa abusiva, uma taxa que não deveria existir. Enfim, é possível fazer algumas coisas dentro do financiamento privado. Dentro do crédito rural, o universo é bem maior. Eu tenho, como eu já havia comentado, eu tenho uma limitação de juros, eu tenho uma limitação na mora, que é muito menor do que qualquer outra mora, eu tenho possibilidades de renegociação. Por exemplo, nós vivemos uma situação em que os arrozeiros e os produtores de leite estão muito endividados. Estão com sérias dificuldades. Hoje, o grande problema do agronegócio gaúcho envolve arrozeiros
e produtores de leite. O sojicultor está mais ou menos saudável financeiramente. Então, o que acontece? O produtor de arroz não conseguiu pagar o custeio desse ano. É muito provável que o governo edite alguma norma através do Banco Central, prorrogando essa dívida, né, dando um novo prazo, um novo fôlego para aquele produtor. Mesma situação do leite, mesma situação dos produtores em geral, por exemplo, no Nordeste, na região da Sudene, que envolve Amazônia e Nordeste. Existe muita prorrogação de dívida, porque são regiões mais afetadas pelas intempéries, pelas variações climáticas, então lá existem muito mais possibilidades de renegociação, quase sempre tem uma renegociação ativa. Aqui no Sul, nós temos esses casos específicos agora. Arrozeiros foi prorrogado um pouco, o Banco do Brasil jogou um pouco para frente, tem que estar atento a essas situações. Nesses casos específicos, com relação às renegociações ou postergar os financiamentos, existe uma questão que deve se tomar bastante cuidado, que é a troca de documentos, não é? Ou seja, deixa de ser um crédito rural para tornar-se eventualmente um crédito comum. Isso também é algo que ocorre de forma até que bem rotineira e que também deve ser alvo de cuidado do tomador de empréstimo, do produtor rural. Esse ponto que tu tocou é muito importante e de grande valia para o produtor que nos ouve, que nos assiste. Porque, como eu havia comentado, o crédito rural ele envolve uma série de medidas protetivas para o produtor. Por exemplo, limitação de juros. Jamais um financiamento vinculado ao crédito rural vai poder ter juros remuneratórios maiores que 12% ao ano. Absolutamente proibido. E essa taxa é acrescida no caso de mora, ou seja, no caso do produtor não ter conseguido pagar e esse crédito ficar em aberto, ele só pode ser acrescido de um juro de mora de 1% ao ano. Então, esses são direitos que o produtor tem no seu crédito rural. E que deve tomar cuidado de não abrir mão desses direitos na hora da prorrogação. Justo. Ou da renegociação. Imagina que o produtor vá ao banco e o gerente diga, não, tudo bem, nós vamos fazer aqui o alongamento da sua dívida, e nesse alongamento essa dívida deixou de ser rural e virou um contrato comum, bancário comum. O produtor perde esses direitos que estão lá no Manual do Crédito Rural. Então, se acontecer alguma situação assim, ele vai ter que acionar o judiciário para fazer um processo, abrir um processo judicial para discutir, demonstrar para o juiz que o banco trocou aquele instrumento por um instrumento não vinculado ao crédito rural, para tentar desfazer esse prejuízo. E o prejuízo é grande, porque aí você cai no universo dos juros comuns bancários. É um caminho desgastante, o judiciário é um caminho desgastante, um caminho de custos altos e que pode ser evitado se o produtor rural buscar, então, um especialista na área que possa fazer uma análise, né, desta questão de que ele está vivenciando naquele momento. É por isso que nós falamos tanto de gestão no agro, né? A gestão não envolve só os indicadores, não envolve a contabilidade, a gestão no agronegócio também envolve o departamento jurídico do produtor rural, o seu advogado, a sua banca, enfim, também envolve, porque esses pequenos detalhes de um contrato, daqui a pouco um contrato de arrendamento mal feito, a ausência de notificação e o contrato renovou, isso é muito comum. O produtor chega no escritório e diz, olha, eu não quero mais o meu arrendatário lá, o senhor notificou 6 meses antes? Não fiz isso. Bom, então o seu contrato renovou. São esses pequenos detalhes jurídicos, que não são tão pequenos assim, né? Porque geram uma situação bem complicada. E acabam impactando no resultado do negócio. Muito. Imagina que tu queria renovar, ou melhor, tu não queria renovar o teu contrato de arrendamento e por uma ausência de uma notificação, que é algo até rotineiro dentro de um escritório da advocacia destinado a atender o agronegócio, é praxe fazer o documento. Você não fez, você tem que aguentar o seu arrendatário por mais um período igual do contrato originário, então você vai ter que rever todo o seu organograma, suas metas, seus objetivos, porque você não vai poder mais dispor daquela área. Ou imagina nessa questão que nós conversamos, você tinha um crédito rural com uma limitação de juros e taxas e de repente você não tem mais um crédito rural, você vai ter que acionar o judiciário. Então a gestão passa por vários âmbitos do alcance do produtor e, com certeza, o universo jurídico não pode jamais ser esquecido. É necessário uma assessoria especializada. Tem muitos detalhes, tem muitas formas do produtor prejudicar o seu negócio ao não obedecer essas pequenas questões legais aí.
Doutor Torma, foi uma satisfação em tê-lo aqui no Armazém para nós discutirmos um tema tão importante, que é a questão do crédito rural, que é a questão dos contratos rurais, em especial do endividamento, porque existe um momento de dois segmentos citados pelo senhor, né, de que precisa de uma atenção mais próxima, de uma atenção mais especializada, para que as soluções possam vir de forma mais adequada também. Nós queremos agradecer todos os esclarecimentos, deixar o espaço do Armazém do Agronegócio à disposição, para que a gente possa, em outras oportunidades, vir a conversar de novo e levar informação para o agroempreendedor. Então, Moisés, muito obrigado pelo espaço. Para quem nos assiste e quer conhecer um pouco mais desse universo jurídico, agrolei.com. Bem, para você que está nos assistindo, queremos convidá-lo, então, para que semanalmente venha nos prestigiar, esteja junto conosco, nos acompanhe no canal YouTube, dê o seu ok lá, faça a sua inscrição e traga a sua colaboração, a sua sugestão. Sempre é muito bem-vindo. Um abraço!